Nessa nossa nona aula, nós vamos falar de fase e diferença de fase e ainda iniciar um estudo do sistema trifásico. Nós dizemos que duas ondas estão em fase quando elas são da mesma frequência e seus picos positivo, pico negativo, zeros ascendentes e zero descendentes ocorrem simultaneamente. Recordando um pouquinho a aula anterior, zero ascendente, quando a onda está com valores negativos, passa pela linha do zero e se torna positiva. Isso é zero ascendente. Zero descendente é o contrário, quando os valores são positivos, passa pela linha do zero e se tornam valores negativos. Nesse gráfico aqui, nós podemos ver duas ondas, uma desenhada na cor azul, outra na cor vermelha, e as duas estão em fase. Podemos observar aqui que o pico positivo da onda azul ocorre no mesmo instante que ocorre da onda vermelha. O zero descendente da azul e da vermelha ocorre também ao mesmo tempo. Os zeros ascendentes das duas ocorrem ao mesmo tempo. Picos negativos também ocorrem ao mesmo tempo. Então elas estão em fase. Bom, diferença de fase é a diferença que pode ser expressa tanto em ângulo como em tempo. E o ângulo normalmente é expresso em graus, mas pode ser radiano também, tá? O tempo vai ser em milissegundos, microsegundos, etc. No caso de ondas de 60 e 50 Hz, normalmente esse tempo é expresso em milissegundos. Isso aí serve para expressar a diferença de fase entre duas ondas. Por exemplo, aqui nesse desenho, nós temos uma onda vermelha e uma onda azul. Nós podemos observar que os picos positivos, picos negativos das duas ocorrem em tempos diferentes. Os zeros descendentes também estão ocorrendo em tempos diferentes. E os zeros ascendentes também em tempos diferentes. Então nós dizemos que essas duas ondas estão fora de fase, ou defasadas, que significa a mesma coisa. Nesse gráfico aqui, nós temos três ondas que são de mesma frequência, mas são de fases diferentes e amplitudes diferentes. Tá? Nós podemos ver aqui a defasagem entre a onda verde e a onda vermelha, que é de 75 graus. Ela foi medida em 75 graus de defasagem. Vamos falar agora do sistema trifásico, que é a forma mais comum para se gerar, transmitir e distribuir energia elétrica na forma de corrente alternada. Esse sistema ele incorpora três ondas senoidais balanceadas, defasadas 120 graus entre elas, de forma que o sistema balanceado se torna muito mais eficiente se for comparado com três sistemas isolados. As máquinas elétricas trifásicas elas são muito mais eficientes por utilizarem plenamente os circuitos magnéticos. E as linhas de transmissão permitem a ausência do fio neutro e o acoplamento magnético entre elas reduz significativamente os campos. E, por fim, o sistema trifásico permite a flexibilidade entre dois níveis de tensão, tensão de linha e tensão de fase. Nós temos nesse gráfico três ondas de tensão das três fases em relação ao neutro, de um sistema onde a tensão de linha é 380 volts e a tensão de fase é 220 volts. Então a tensão de pico é 311 volts, a amplitude dessa tensão. Então nós podemos observar aqui
que o pico positivo está acima dos 300 volts e o pico negativo está abaixo dos menos 300 volts. Né? Isso para as três ondas. Então nós podemos ver que elas não estão em fase, né? Porque os picos positivos não ocorrem ao mesmo tempo, os picos negativos não ocorrem ao mesmo tempo, zero ascendente, zero descendente, tudo ocorre em tempo diferente. Tá? Então isso aí é uma defasagem que em tempo é 5,57 milissegundos. E em graus, isso aqui é 120 graus. Então as três ondas do sistema trifásico estão então defasadas 120 graus. Qualquer sistema trifásico, seja ele de 60 Hz ou de 50 Hz, é assim. Um alternador trifásico, ele gera três tensões defasadas de 120 graus uma da outra. Conforme a gente já viu, e estou mostrando novamente aqui nessa figura A, tá? As tensões estão defasadas 120 graus, e na figura B nós vemos a tensão de uma única fase em relação ao neutro. A tensão de uma fase em relação ao neutro recebe o nome de tensão de fase, ou V de fase. E a tensão entre duas fases ela é chamada de tensão de linha ou V de linha. E a relação existente entre V de linha e V de fase é essa mostrada aqui abaixo. A tensão de linha é a tensão de fase multiplicada por raiz de 3. Tensão de linha e tensão de fase, nós já vimos que tensão de linha é raiz de 3 vezes a tensão de fase. Então, a tensão de fase é a tensão de linha dividido por raiz de 3. Se eu tenho o V de fase, quero saber o V de linha, multiplico por raiz de 3. Se eu tenho V de linha, quero saber o V de fase, eu divido por raiz de 3. Mas suponhamos que a sua calculadora não tenha a função raiz quadrada, e aí você fica com dificuldade de fazer esse cálculo. Então, no lugar de raiz de 3, você pode utilizar 1,732, que é uma aproximação muito boa. Vai te dar cálculo com uma precisão bem aceitável. Bom, e no caso de uma tensão de linha de 220 volts, se eu dividir 220 por raiz de 3, eu vou chegar nesse valor aqui para V de fase, 127,017 volts. Isso aqui é aproximadamente 127 volts. Então, esse é um dos sistemas padronizados no Brasil. V de linha 220, V de fase 127. O outro sistema utiliza V de linha igual a 380 volts. Se eu dividir 380 por raiz de 3, eu vou chegar em 219,393 volts. Isto é aproximadamente 220 volts. Então, os dois padrões mais utilizados no Brasil, embora existam outros, são V de linha 220, V de fase 127, ou V de linha 380, V de fase 220. Nós temos aqui um sistema trifásico, onde as três fases mais o fio neutro saem desse sistema aqui. Isso aqui pode ser um gerador, um alternador trifásico, mas pode também ser o secundário de um transformador desse tipo que você vê nos postes aí na rua. Tá? Então, observando aqui, entre a fase R e o neutro, o voltímetro está medindo uma tensão de 127,010. Isso é praticamente 127 volts. Né? Entre as fases R e S, nós temos um voltímetro medindo 219,987.
Isso aqui é praticamente 220 volts. Tá? E entre as fases S e T, nós temos também um outro voltímetro medindo 219,987, que é praticamente 220, e um terceiro voltímetro ligado entre as fases T e R, também medindo aproximadamente 220 volts. Então, por essas medições, eu sei que esse sistema é um sistema onde V de linha é 220 e V de fase é 127 volts. Bom, como é que se mede essas tensões? Normalmente se mede tensões correntes e resistências utilizando um aparelho chamado multímetro. Aqui nós temos um modelo analógico à esquerda e um modelo digital à direita. Já as formas de ondas podem ser visualizadas com um instrumento chamado osciloscópio. Então nós temos aqui à esquerda um osciloscópio de bancada e à direita um osciloscópio portátil. Me despeço de vocês nessa aula 9. Já estou preparando a aula de número 10 e aguardo vocês então na nossa próxima aula. Não percam!